mais envolvidas, como também a senadora Zenaide Maia, que é vice-presidente dessa comissão, e a senadora Nilda, que já deu o seu depoimento na busca desse grande entendimento. Por favor, Gabriel Magno Pereira Cruz, secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. 10 minutos. Primeiro, bom dia a todos e todas da Comissão aqui de Assuntos Sociais, que nos assistem também pela TV Senado. Agradecer, viu, senador Paim, tanto pelo convite, mas parabenizar pela iniciativa. Não é a primeira vez que o seu mandato se coloca à disposição do diálogo, do exercício da democracia, e foi prontamente atendida a nossa solicitação para fazer esse debate público de um projeto tão importante. Eu queria iniciar, senador, essa minha fala, primeiro explicando para quem está nos assistindo o motivo também da gente ter nessa audiência várias entidades representativas dos profissionais da educação e da educação brasileira. Porque nós estamos discutindo um ponto específico do projeto de lei que diz respeito à educação. Apesar de entendermos, em nome da CNTE, que o PL 2486, ele não corrige todos os problemas da regulação do sistema CREF-CONFEF, que inclusive é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal, ele visa corrigir apenas um desses elementos, que é o seu vício de origem. Mas nós queremos aqui discutir e tratar da questão específica dos profissionais da educação. Então, eu queria dividir essa minha fala em 3 momentos. A primeira é resgatar a luta histórica no Brasil da profissionalização docente. E o senhor, senador Paim, cumpriu um papel muito importante nessa luta. Porque a profissão magistério, historicamente, tem sido muito atacada no Brasil desde a sua fundação, desde a sua criação, como sacerdócio, como uma missão, e a sua constante desprofissionalização, que com a Constituição de 88 a gente deu um passo importante para garantir não só a valorização de todos os trabalhadores da educação pública brasileira, mas principalmente dos seus professores e professoras. E aí eu cito o artigo 206 da Constituição Federal, que para nós ele é fundamental nesse entendimento, que diz o seguinte, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Princípio 4º, a valorização dos profissionais de educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreiras com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. E no seu parágrafo único, diz o seguinte, a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica. Essa lei é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB de 1996, que eu quero trazer aqui também, senador, um importante entendimento do que diz a Lei de Diretrizes e Bases no seu artigo 61, que diz o seguinte, consideram-se profissionais de educação escolar básica aos que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos são professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio, e no artigo 62, a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura plena, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental e é oferecido em nível médio na modalidade normal. Para nós, isso é o pilar e uma base fundamental para iniciar o processo de valorização da carreira magistério e da profissão professor no nosso Brasil, no nosso país. E aqui se insere não só o professor de educação física, mas como a própria lei diz, o conjunto dos professores e professoras de todas as disciplinas ministradas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Eu sou professor de física, formado em licenciatura em física pela Universidade de Brasília e quero me colocar nessa mesma inteira disposição para ir tratar especificamente do professor de educação física dentro da escola. Porque dentro da escola, senador Paim, o professor, a professora de educação física, como diz, e nós temos muito orgulho de ter no Brasil um Paulo Freire, que é o principal cientista brasileiro, já nascido na história, o mais lido no mundo, e nós temos orgulho de ser um patrono da educação. O professor de educação física, a professora de educação física, dentro da escola, é um educador. É uma educadora, e a atuação profissional do professor de educação física dentro da escola segue os princípios da educação pública brasileira, normatizadas pela Constituição Federal, pela LDB,
pela Base Nacional Curricular Comum, pelos sistemas de ensino no Brasil afora. Os mais de 5.000 sistemas municipais de ensino e os sistemas estaduais. E essa é uma luta importante que nós estamos travando também, que é preciso construir um sistema nacional articulado de educação. E aí, senador, eu queria trazer o que diz a legislação brasileira, inclusive especificamente sobre o professor de educação física, na nossa LDB. No artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu parágrafo 3º, abro parênteses para a legislação. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno, e aí coloca as exceções dos que podem ser facultados. Ou seja, a educação física, como a matemática, como as artes, como a filosofia, como a história e a geografia, é componente curricular. Logo, o professor de educação física, como das demais disciplinas, exerce a profissão professor e a profissão professora dentro da escola. Assim, não sendo submetido como normativas já do Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, à regulamentação e à fiscalização de qualquer conselho profissional. E isso é dito, senador Paim, em 3 pareceres. O parecer 12 de 2005 do Conselho Nacional de Educação, o parecer 135 de 2002, também do Conselho Nacional de Educação, e o parecer do MEC 278/200. Abro de novo parênteses, aspas, na verdade. O exercício do magistério é questão que escapa às competências dos conselhos profissionais, estando sujeitos aos regulamentos do sistema de ensino em que se inseria a instituição escolar. Então, a normativa legal da educação brasileira expressa nitidamente quem fiscaliza, quem normatiza a profissão do magistério é o Ministério da Educação, são os seus conselhos nacionais e estaduais de educação, bem como legislação própria, como diz a Constituição Federal de 88. E aí eu queria trazer, nesses 3 minutos que me resta, os grandes desafios que nós temos na educação pública brasileira, e o senhor senador sabe muito bem, e na educação física não é diferente. A nossa luta incansável e histórica pela valorização do trabalho docente passa não só pela questão da regulamentação da profissão, da carreira, da formação, de salário e vencimentos, como agora uma conquista importante que nós tivemos em 2008 e foi fruto de um debate nacional esse ano, a lei do piso, que o senhor aqui nessa casa teve um papel fundamental pela sua aprovação, mas também das condições estruturais das escolas públicas. Permite que eu lembre, e Delícia Salvati, Tião Viana, aquele bloco que fizemos naquele período que garantiu o piso, que é uma conquista hoje. Exatamente. Uma conquista fundamental, senador, que nós não podemos jamais abrir mão. Mas as questões estruturais também são muito decisivas. E aí eu trago dados de pesquisas e censos da educação pública brasileira. Hoje nós temos mais de 120.000 professores e professoras de educação física na rede básica no Brasil, senador, sendo que desses, 32% utilizam material próprio para ministrar suas aulas. Nas nossas escolas, mais de 66% das escolas públicas brasileiras não possuem um espaço adequado para o professor de educação física ministrar suas aulas. É disso que se trata a luta hoje pela valorização da educação pública brasileira e pela, sim, como disse o representante do sistema CREF-CONFEF aqui, pela valorização do professor de educação física dentro da escola. É por garantias de condições estruturais e respeito e valorização à carreira. Portanto, senador, para eu encerrar, para trazer essas questões legais, para nós, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a aprovação do projeto de lei que está tramitando aqui nessa comissão e nessa casa, é fundamental que se corrija essa distorção que gera hoje insegurança jurídica para os profissionais da educação, gera hoje ingerência dentro das escolas públicas brasileiras, que é a emenda de Vossa Excelência que apresentou, que retira os profissionais de educação da regulamentação do sistema CREF-CONFEF. Nós temos, inclusive, recentemente, um importante instrumento jurídico, que foi a decisão do Supremo Tribunal Federal,
sobre a não obrigatoriedade, por exemplo, para os defensores públicos de se filiarem à OAB. Essa é uma prerrogativa nova e uma novidade de uma jurisprudência importante para também justificar que na escola não é possível que nenhum professor seja filiado ao seu conselho profissional, porque senão, pai, amanhã o conselho de biologia vai querer e exigir do professor de biologia a filiação no conselho, o conselho de matemática, o de história, e votar o projeto de lei sem a sua emenda, não tenho dúvida nenhuma, é um ataque frontal à educação pública e aos educadores. Por isso, eu queria concluir pedindo para os senadores aqui presentes, para as senadoras aqui presentes e para a relatora, que acate a emenda de sua autoria para resolver e dirimir uma questão fundamental para a escola pública hoje, que é a valorização dos professores e professoras.